Bom dia! Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, estou aqui, uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. Quero desejar para você aqui um bom dia. Que Deus abençoe muito você, sua casa. Que você tenha um dia muito especial hoje. Eu declaro sobre você nessa manhã as bênçãos de Deus. Você que está indo aí para o seu trabalho, ou você que está na sua casa, que a bênção de Deus te alcance, que a proteção do Senhor, a provisão do Senhor, a graça de Deus venha sobre você. Que hoje você possa renovar suas forças em Deus, no Senhor. Que você possa viver tudo aquilo que Deus planejou para você. Que você possa experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para mim é uma alegria cada manhã aqui estar com você, compartilhando a palavra, podendo orar junto com você, também vendo aqui pessoas sendo tocadas pelo Espírito, curadas pelo Senhor, vendo pessoas se aproximando de Deus, pessoas recebendo a salvação, a reconciliação, famílias sendo fortalecidas, esperança sendo renovada, pessoas passando a se fortalecer em Deus e confiando no Senhor, é de onde vem a nossa força. Então que alegria poder ter você aqui e poder estar com você também, servindo você aqui com a palavra de Deus, pastoreando você cada manhã, né? Ajudando você nessa jornada aí do dia a dia, né? Ajudando você na tomada de decisão, em oração, orando com você nos tempos de aflições, sendo fortalecido junto com você pela presença de Deus, a doce presença do Espírito Santo de Deus. Estou aqui no fundo com a música Não Mais Escravo, né? Eu não sou mais escravo do medo. Nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. Dá um bom dia aqui para nós, aqui coloca um bom dia no comentário e diz assim: eu sou filho de Deus. Vamos repetir isso junto? Vamos declarar isso nessa manhã? Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E que o Senhor possa vir com esse encorajamento no seu coração, em nome de Jesus. Bom dia, seu João. Bom dia, Vivi. Bom dia, Loreni. Bom dia, Queca. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Darcy. Bom dia, Sônia. Bom dia, Ieda. Bom dia, Suzane. Que bom, ver todos vocês aqui. No nosso grupo do WhatsApp lá eu fiz uma enquete, se você puder responder também, perguntando para o pessoal lá se o pessoal participa ao vivo ou assiste a gravação depois, ou não tem participado. Nós estamos aí há poucos membros lá do grupo para ter 600 pessoas no nosso grupo. Graças a Deus, né? Deus nessa jornada foi acrescentando muitas pessoas abençoadas, que em algum momento da sua vida foram abençoados aqui com o devocional da família 659, em nome de Jesus. Se você foi abençoado, testemunhe para outras pessoas, né, esse tempo onde você tem se fortalecido aqui nesse devocional, tá bom? Em nome de Jesus, assim você abençoa outras pessoas e fortalece esse tempo de oração. Vamos lá então. Você que está aqui com a gente, vou pedir aquele favor de todos os dias. O mínimo que nós podemos fazer aqui juntos é compartilhar esse devocional com o máximo de pessoas que você puder. Vem aqui nessa setinha e dispara aí para pelo menos 20, 30 pessoas, seus amigos próximos aí, as pessoas que aparecerem no seu contato. Se essa semente cair numa terra fértil, ela vai crescer, ela vai germinar, crescer e dará fruto, em nome de Jesus. Você que está aqui também pela primeira vez, né? Fique aqui com a gente, o devocional é bem curto, mas ele é uma bênção na nossa vida e nos fortalece muito na palavra. Hoje, eu não vou usar um texto principal, eu vou usar vários textos. Estou aqui com a minha Bíblia. Eu vou usar vários textos
eu quero falar sobre os anjos do Senhor. A gente viveu e sempre viverá momentos de pressão na nossa vida, momentos em que o medo virá bater na porta do nosso coração, tempos de aflição, ultimamente tem rolado essa onda aí de terror dentro das escolas, nas escolas, com as escolas, com as crianças. E eu acho importante, assim como quando a gente enfrentou aquele momento de crise na saúde, que era a pandemia, e a gente se fortaleceu, buscou se fortalecer na palavra e aprender do Senhor, a gente tem que aprender alguns princípios e relembrar talvez alguns princípios bíblicos que vão nos ajudar realmente a passar esses momentos. Então, essas crises que têm acontecido, essa onda de terror com as escolas, com as crianças, é claro que tem um objetivo, isso aí espiritualmente tem um objetivo. O objetivo é desestabilizar e atingir a parte mais frágil que nós temos da nossa sociedade, que são as crianças, os tesouros que nós temos. Você que é um pai e uma mãe, nós recebemos nossos filhos como uma herança, eles são herança do Senhor, são uma bênção na nossa vida. Então eu quero ensinar para vocês hoje um princípio bíblico sobre os anjos de Deus. A gente ou despreza esse ensinamento ou a gente simplesmente usa da maneira errada e tem um entendimento errado, aquele entendimento popular sobre os anjos. E a gente precisa ter um entendimento bíblico. Os anjos são seres celestiais criados por Deus. Antes mesmo da criação do homem e da mulher, foram seres criados por Deus que têm um objetivo, têm um propósito. E a Bíblia nos ensina sobre isso. Eu quero realmente trabalhar isso com você. E realmente, como a Mari está falando aqui, pastor, estou com medo. Eu sei que muitos pais ultimamente têm estado com medo. Esse medo não pode se tornar de maneira alguma. A gente não pode permitir no nosso coração isso crescer, nem mesmo na nossa sociedade. A gente precisa continuar a nossa vida. A gente precisa, mesmo em tempos de aflições, continuar a nossa jornada com sabedoria, com graça de Deus. E a gente precisa entender e praticar os princípios da palavra, porque a Bíblia nos diz assim, já não somos nós quem vivemos, Cristo vive em nós. Então, nossa vida agora depende totalmente dele. Então, eu tenho certeza que esse ensinamento hoje, no devocional, vai te abençoar e vai te ajudar. Não somente com isso, mas com todas as áreas da sua vida. Se você aplicar esse princípio aqui, você vai entender. Todo mundo já compartilhou? Estamos aqui com 93 pessoas. Eu quero só saber de vocês, se vocês são obedientes e já compartilharam. Pelo menos aí com umas 20 pessoas. Eu vou compartilhar para dar o exemplo aqui. Eu vou compartilhar pelo menos com 10 aqui, para não demorar muito. Para dar o exemplo para vocês, tá? Que vocês devem compartilhar sempre. Pronto, está compartilhado. E hoje nós vamos orar especialmente. Professores, diretores, equipe pedagógica, administrativa das escolas e principalmente as nossas crianças, jovens, adolescentes, Você que é próximo aí de pessoas, professores, eu até vou gravar uma oração hoje, vou gravar um vídeo, uma pequena oração, 1 minuto, e eu vou publicar essa oração aí dentro do nosso grupo do WhatsApp. Se você não está lá, é só me mandar uma mensagem que eu te coloco lá. Eu vou mandar essa oração lá e eu vou pedir para você. Se você conhece um professor, uma professora, um grupo de professores, você quer compartilhar com eles? Compartilhe essa oração, é uma oração para abençoar a vida deles. E você também, com certeza, você é um professor, uma professora, eu sei que tem professores aqui com a gente, eu vi agora há pouco aí a Lene entrando, é aqui da nossa cidade, da nossa igreja, é professora, Eu conheço vários professores, sempre que possível aí tenho oportunidade, vou nas escolas, compartilho algo, ou com professores, ou com alunos, ajudando as nossas escolas. E a gente precisa entender princípios espirituais. Então vamos lá, eu vou começar com o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Eu tenho eles abertos aqui já para me facilitar em compartilhar com você. Hebreus, capítulo 1,
versículo 14. Se alguém quiser aí abrir já também esse texto, já ajuda. Hebreus 1,14 diz assim: não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Então, aprenda uma coisa. Primeira coisa que eu queria que você soubesse: Deus criou os anjos, são seres celestiais. E a Bíblia usa essa frase mesmo. Os anjos, eles são parte do exército celestial de Deus. Então, esses são os anjos, criados como espíritos ministradores. Então, os anjos, ele não têm um corpo físico como nós. Eles são espíritos ministradores. O que significa espíritos ministradores? Eles estão ali, ministrar, a palavra literalmente significa servir. Então eles são servos. Eles são espíritos que servem a Deus, anjos do Senhor, seres celestiais, que o único objetivo da vida deles é servir a vontade de Deus. Eles foram criados para isso. Assim como a bananeira foi criada para dar banana, o pé de laranja para dar laranja, né? E o cachorro para latir, assim os anjos do Senhor foram criados para servir. Esse é o objetivo dos anjos. São ministros enviados, olha só, enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação. Você que está chegando aqui, se eu fosse você, eu ficaria até o final, para entender esse ensinamento sobre os anjos de Deus. Ainda mais nesse tempo, os anjos são ministros, servos, estão aí para nos proteger, e nós precisamos entender o propósito dos anjos, os princípios, até como nós podemos também acionar esse serviço celestial, né, esse benefício celestial. Tem a hora certa de você acionar isso aí. Então Hebreus 1,14 diz: são todos os anjos, não são todos os anjos, é uma pergunta, né? Espíritos ministradores, enviados para servir em benefício, não é de todo mundo, em benefício dos que herdarão a salvação? Sim. Então, primeira coisa, todos que estão aqui, você sabe que Jesus, ele é a salvação. Jesus, ele é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. Ele entregou a vida dele por nós. Recentemente, na Páscoa, eu ministrei sobre isso aí. Você, no meu canal do YouTube, vai encontrar os ensinamentos sobre isso. Você vai entender. Então, o Senhor, a salvação, ela vem através de Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós passamos a ser filhos de Deus e herdeiros de Deus, herdeiros das promessas. Qual promessa principal? A vida eterna. E os anjos do Senhor, eles são exclusivos para servir aqueles que herdarão a salvação. Aí, essa explicação em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Então, são ministros, são servos que estão aí para nos servir o povo de Deus, servir os objetivos de Deus na terra. Um outro texto que eu quero compartilhar com você está em Apocalipse 22, versículo 8. 8 e 9, diz assim: eu, João, sou quem ouvi e antevi todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Olha só. João, que está tendo a revelação, João que está tendo a revelação do livro de Apocalipse, ele está nessa visão do céu, e o anjo do Senhor que está conduzindo ele tem o João tem uma atitude de querer adorar, ele quer se prostrar de joelho e adorar o anjo. E aí o versículo 9 continua: entretanto, ele, quem? O anjo, ele me admoestou: olha, não faças isso, eu sou conservo seu, dos seus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as palavras desse livro. Adore, pois, a Deus. Então aqui, como diz aqui na minha região, João já levou nos dedos dele.
Porque ele quis adorar os anjos. Existe um ensinamento errado, né? Pelo menos eu cresci ouvindo isso, né? A oração do anjo da guarda, né? A gente tendo esse tipo de prática, uma oração em adoração ao anjo, e às vezes tem até celebrações ao anjo não sei o que, ao anjo não sei o que. E não quer dizer que os anjos do Senhor não existem e devem ser ignorados, mas os anjos do Senhor não devem ser adorados. Você nunca deve prestar culto a um anjo. Você não deve prestar culto a um anjo ou aos anjos. Você jamais deve orar aos anjos. Você ora a Deus, e Deus dá ordem aos anjos ao seu respeito. Os anjos são parte do exército de Deus e é Deus quem dá ordem a eles. Você se comunica com Deus. A sua oração, a sua adoração é somente a Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso que a Bíblia nos ensina. Então, os anjos não podem ser adorados, não devem ser adorados. Está aí o exemplo bíblico. Apocalipse 22, do 8 ao 9. Terceiro ensinamento sobre os anjos. Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, versículo 7. Esse aqui é bem conhecido, esse texto. Diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Então, espiritualmente, os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que andam com Deus. Novamente afirmando aqui, daqueles que temem a Deus. Aqueles que têm uma aliança com Deus. Aqueles que caminham com o Senhor. Aqueles que entregaram suas vidas a Deus. Então, os anjos do Senhor são esses seres celestiais que acampam, estão vigilantes ao redor de todos aqueles que temem ao Senhor e os liberta. Então, ao seu redor hoje, você não vai ver, mas existem e estão os anjos do Senhor, guardando a sua vida, guardando a sua casa, guardando a sua família. Então esse é um princípio bíblico. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Um outro texto, e esse é o texto principal aqui que eu vou compartilhar com você, está no Salmo 91. Recentemente nós ensinamos aqui sobre o Salmo 91, usamos outros textos, e eu quero destacar hoje o versículo 11. Diz assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Então, como que você como um cristão deve lidar com essa questão dos anjos? Então, os anjos são seres celestiais. Ezequiel capítulo 1 traz lá um exemplo da visão que Ezequiel tem de um anjo do Senhor. Como o anjo do Senhor, os anjos do Senhor, eles não têm um corpo físico, eles também assumem formas diferentes. Entendeu? Eles assumem formas diferentes. Naquele momento, Ezequiel vê simbolicamente o anjo daquela forma. De tal tamanho, com asa, com várias faces diferentes. Tudo aquilo tinha um significado para aquilo que Deus queria que Ezequiel entendesse. Tudo que Ezequiel deveria entender naquele momento, diante da oração que ele estava fazendo. Então, quando a gente lê aqui o Salmo 91, versículo 11, que está falando aqui que os seus anjos Deus dará ordem a seu respeito para que protejam em todos os seus caminhos, como que a gente então aciona isso? Em alguns momentos eu oro aqui: Senhor, envia os teus anjos sobre este lugar. Os anjos são ministradores, então estão aqui para servir. Os anjos vêm trazer notícias, vêm trazer bênçãos de Deus. Assim como trouxe, por exemplo, para a vida de Maria, o anjo veio e trouxe para ela uma boa notícia, um presente. Ela seria mãe do Salvador. E assim na Bíblia tem vários exemplos, não só de Maria, mas tem vários exemplos de mensagens celestiais. Os anjos também, se pedimos oração aos irmãos aqui na terra, por que não pedir aos anjos celestiais?
Por que não pedir aos anjos celestiais? Não, os anjos eles não são intercessores. Essa é a questão, Francineide. Os anjos eles não são intercessores. Você é uma intercessora. Você pode se tornar uma intercessora pela vida de alguém. Mas os anjos não são. Os anjos, o objetivo deles é cumprir uma missão. A missão é levar uma mensagem, trazer proteção sobre aquela pessoa, trazer uma bênção sobre aquela pessoa, cumprir a missão que Deus deu a elas. Esse é o propósito dos anjos. Então a gente deve orar a Deus: Senhor, envia os teus anjos sobre essa. Um exemplo, estamos falando das escolas. Senhor, envia os teus anjos e cerca aquelas escolas. Envia os teus anjos ministradores, anjos guerreiros, né? Tem anjos que são anjos guerreiros, então, que lutam essa guerra, que batalham essa guerra. Então nós nunca, ao exemplo de Apocalipse 22, esse é um dos textos, mas tem vários textos, principalmente acho que tem uns 3, 4 em Apocalipse já, que nós nunca devemos nos prostrar aos anjos do Senhor. Então aqui o anjo se apresenta assim: eu sou teu conservo, ou seja, eu sou teu conservo e eu estou junto com você na missão. Eu só tenho um propósito diferente. O meu propósito é proteger você. O propósito dos anjos: proteger você. O propósito dos anjos: servir a criação de Deus. A criação mais especial que Deus fez foi o ser humano, né? E os anjos têm esse objetivo de cumprir a missão, em proteger, em trazer a mensagem. São espíritos ministradores que servem, têm essa missão. Então você pode orar. Então você pode orar, você deve orar. Senhor, envia os teus anjos, que os teus anjos, né, o Senhor dá ordem aos anjos ao seu respeito. Lembra da tentação de Jesus? Que Satanás usa esse texto para falar com Jesus, para que ele tentasse a Deus, tentasse Deus Pai. Como que ele tentaria? Ele se lançaria de um penhasco e o Senhor daria ordem aos seus anjos ao respeito dele para que segurasse ele antes dele cair. Então, naquele momento, o que Jesus está fazendo? O que Satanás estava provocando Jesus a fazer? A tentar a segurança de Deus. Ah, não, eu vou subir nesse prédio aqui, eu vou pular, Deus vai me proteger. Eu estou zombando de Deus, eu sei que eu vou me esborrachar lá no chão. Então, esse tipo de atitude eu não posso ter. Esse tipo é tentar a Deus. Então, eu provocar a Deus. Se o Senhor me ama mesmo, o Senhor vai cuidar disso aqui para mim. Então, isso é tentar a Deus. Isso, você nunca deve tentar o Senhor, seu Deus. E Jesus, como filho, como o próprio Deus, sabendo disso, ele diz não. Ele não cedeu a essa palavra, que inclusive bíblica. Mas ele não cedeu, inclusive essa palavra aqui. Ele não cedeu, porque ele entendia o princípio. Os anjos, eles estão ali para servir a Deus, mas não para entrar nas pegadinhas dos seres humanos. Vamos ver se os anjos aparecem. Senhor, envia teus anjos aqui para eu ver. Não, o Senhor jamais, né, de maneira alguma, ele vai vir ao nosso... Ele vai vir para responder uma pegadinha nossa. De maneira alguma. Os anjos do Senhor não têm esse objetivo. Então você ora a Deus. Você adora a Deus. Sempre a Deus. Você adora o Senhor, seu Deus. Sempre adorando a Deus. Você nunca adora um homem. Você nunca adora uma mulher. Você nunca adora anjos. Você nunca presta culto a eles. É o que a Bíblia nos ensina. E você precisa entender a função dos anjos. Os anjos é nos proteger. Então hoje é repleto de pessoas com medo, com receio, insegurança. Nós vamos orar: Senhor, envia os teus anjos sobre os nossos filhos. Envia os teus anjos sobre as escolas. Os anjos podem assumir figura humana, sim. Sim, ele pode, naquele momento que João está lidando com o anjo, ele está vendo uma pessoa. Então os anjos, eles assumem formas. Eles assumem formas diferentes. Eles têm uma forma diferente, assumem formas diferentes. Tem uma multiforma. Eles assumem formas diferentes. E em alguns momentos talvez você foi auxiliado por anjos
e você nem sabia. Tem um testemunho aqui, o João participa com a gente, não sei se ele está aqui. Tem um testemunho de um acidente que ele sofreu e uma pessoa socorreu, levou ele para o hospital, acompanhou ele nesse processo e não tem registro dessa pessoa no hospital e o acidente foi grave. Teria registro, ele procurou sempre essa pessoa, nunca a encontrou. Era um anjo do Senhor, protegendo, guardando. Então você deve orar. Você vai me ver aqui orando várias vezes. Senhor, envia teus anjos ao redor dessa vida, dessa família. Senhor, nos protege. Dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Você deve orar biblicamente. Não vai orar coisa que às vezes que te ensinaram no popular. Às vezes tem coisa que é no popular que é bíblico, mas tem coisa que é no popular que não tem nada a ver. Que são coisas que foram se misturando com a fé, que as pessoas foram inventando, foram criando, foram misturando de outro lugar e não tem nada a ver. É só você entender o que a Bíblia diz. Você pode continuar estudando sobre entender o papel dos anjos, quem são. Tem vários tipos de anjos, tem anjos que protegem, guerreiros, né? Tem anjos que são simplesmente para adorar a Deus. Os serafins, por exemplo, só estão diante do trono. Tem vários tipos de seres celestiais criados por Deus. Deus é criativo, Ele é criador. Os guardiões, das coisas celestiais, usando essa frase, mais ou menos isso. Então os anjos do Senhor estão aí para servir o povo de Deus. Então você utilize-se disso. É através do nome de Jesus. Você sabe que a sua oração ela é ouvida ao Pai, ela só chega através do nome de Jesus. Isso é princípio bíblico. Então, você ore a Deus Pai, em nome daquele que pagou o preço pelo seu pecado, Jesus Cristo. E o Pai que te ouve na sua oração não te deixará sem resposta. E Ele vai enviar a resposta. Lúcifer significa anjo de luz. E ele foi um ser celestial, um anjo do Senhor criado para adorar a Deus. Só que nos seus caminhos ele se afastou de Deus. Os demônios são seres espirituais, eram anjos de Deus. A terça parte do exército de Deus criado por Deus na criação foi, junto com Lúcifer, também se afastou de Deus. São os demônios. Está aí atormentando a vida das pessoas. O propósito deles é destruir o que Deus criou. Destruir o que Deus mais ama. E o que é que Deus mais ama? O que Deus mais ama está aqui, ó. São pessoas. É a criação que Deus mais ama, onde Ele colocou a sua mão e soprou o hálito de vida. Só o ser humano tem o espírito de vida, o hálito, o fôlego de vida, como a Bíblia fala. Todas as criações, por mais bela que seja, foram criadas pela palavra de Deus e trouxe à existência o que não existia. Mas através do Espírito, o Espírito de Deus foi soprado somente nas narinas dos seres humanos, a criação de Deus. E Deus disse diante da criação do homem e da mulher: eu vejo que é muito bom. Agora nós vamos orar, deu nosso tempo, nós vamos orar, tá bom? Se tiver alguma pergunta, quer me mandar aí no WhatsApp, no direct, eu respondo para você, tá, sobre isso. Eu só queria trazer um ensinamento básico sobre isso para você entender. O Salmo 91 é um salmo de proteção. Você pode ler esse salmo, vai entender princípios da proteção de Deus. Nós vamos exercer isso aí, nós vamos praticar isso. Tá, e a Adriele, ela é diretora de uma escola aqui numa cidade vizinha, e em nome de Jesus nós estamos orando. Deus protegerá todas as nossas escolas. Tá, Adriele, estou à disposição para ir aí compartilhar também algo com os professores ou de alguma forma com os alunos sobre segurança, sobre paz, alguma palavra que vai trazer também fortalecimento sobre a vida de vocês, ajudar a equipe de vocês. Estou à disposição. Vamos orar,
Nós vamos orar pela Neide também, recebi o pedido de oração de um amigo aqui, é uma senhora, uma mulher que está na UTI, né? Vamos orar por ela, pedir a bênção de Deus. Nós estamos orando aqui pela vida do Valentino, da Beatriz, né? Do Benício, né? Tem algumas pessoas a mais, a Liane, que nós estamos orando, são situações graves de saúde que nós estamos intercedendo, né? A Luciana sempre coloca o nome dele, me fugiu agora da cabeça. Se ela tiver aí, ela vai nos lembrar, com certeza, né, do nome dessa pessoa, de uma criança. Em nome de Jesus, nós vamos orar também, principalmente, sobre as escolas. Dória, é só você me mandar uma mensagem, eu te coloco no grupo do WhatsApp, te mando o link aí. Né? Me manda uma mensagem, depois aqui no Instagram mesmo, me manda uma mensagem, te manda o link, você entra lá. Chegamos a 600, quase 600 pessoas, faltam umas 3, 4 lá para chegar a 600 pessoas, nosso grupo do WhatsApp. Anthony, obrigado, Rubi. O Anthony, vamos orar. A Marisa pedindo oração pela Escola Municipal Anitta. E assim, meus queridos, de maneira alguma permita, em qualquer circunstância, essa e outras que surgirão, de maneira alguma se coloque em pânico, em medo. Sabe por quê? O medo muda o teu coração. E o teu coração pertence a Deus. Quem deve direcionar teu coração é o Espírito de Deus. Então, diante do medo, coloque o amor de Deus. Senhor, vem sobre mim. Não tem problema você sentir medo. É normal o ser humano, por causa do pecado, sentir o medo. Todos nós, eu também sinto medo. Mas eu não posso permitir que o medo domine a minha vida, tá bom? Esse é o princípio. Tá aí, ó, nós vamos orar, né? Tá aí, ó. Coloquei até uma fotinha da escola aqui, ó. Esse piazinho da frente ali é meu filho. Escola, uma atividade da escola. Vou colocar aqui de exemplo, imagine seus filhos aí. Imagine seus filhos, seus netos. Né? Vamos orar, clamar a Deus. Eu quero que você ore junto comigo, a gente passou um pouquinho do nosso horário já. Mas vamos orar, vamos clamar a Deus, declarar a bênção de Deus sobre as crianças, a bênção de Deus sobre as escolas. Hoje, especialmente, eu vou passar em todas as escolas da nossa cidade. Vou mostrar para vocês as escolas da nossa cidade e vou interceder. E vou estar intercedendo também pela escola da tua cidade, tá bom? Até vou abrir uma caixinha lá no Instagram aí, quem quiser mandar o nome da escola, nós vamos estar orando, intercedendo pelas escolas. Sabe o que nós vamos pedir a Deus? Proteção. Mas nós vamos pedir um grande avivamento dentro das escolas. Um grande mover de Deus. Um grande mover de Deus dentro das escolas, em nome de Jesus. Pai querido, eu apresento diante do Senhor os nossos pedidos. As vidas, Pai amado, que estão enfermas, doentes, que precisam da graça do Senhor. Quero pedir ao Senhor, envia teus anjos. Senhor Deus, com bênçãos celestiais sobre essas pessoas que estão na UTI, trazendo sobre elas a cura. Senhor Deus, cada uma dessas pessoas, o Valentino, Senhor Deus, o Anthony, o Benício, Senhor Deus, a Neide, Senhor Deus, eu apresento diante de Ti e clamo ao Senhor, Pai, pela cura deles. Eu declaro a cura do Senhor. O Senhor nos diz, Pai amado, em Tua palavra, que o Senhor, Pai amado, nos daria esse poder em Teu nome para curar os enfermos. Nós declaramos isso sobre essas vidas, em nome de Jesus. Senhor Deus, sobre as famílias que estão aqui, a Tua bênção, que o Senhor proteja cada pessoa, guarde cada pessoa, livre de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, acampa os Teus anjos ao nosso redor, que nos protejam, toda a nossa família. Senhor Deus, e eu oro pelas escolas, pelos diretores, professores, as pessoas que trabalham na escola, os alunos, Pai, as crianças, os jovens, adolescentes, eu apresento diante de Ti. Senhor Deus, não somente hoje, mas todos os dias, acampe os Teus anjos ao redor das escolas. Senhor Deus, livra as escolas de todo mal. Esse medo, pavor que tem tomado conta das escolas nesses dias. Senhor Deus, que a paz do Senhor venha reinar naquele lugar. Senhor Deus, que haja paz, que haja tranquilidade, que os professores tenham tranquilidade e paz para ensinar. Senhor Deus, que os alunos tenham tranquilidade e paz para ir às aulas, Senhor. Senhor Deus, abençoe que as nossas escolas
sejam tocadas pela Tua presença, e nós pedimos um avivamento sobre as escolas. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre nós e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Então, se você, porventura, não está no nosso grupo do WhatsApp, você gostaria de entrar, recebe lá notificações, né? Sempre a gente coloca lá um aviso, a gente coloca o link também aí do devocional, sempre para ninguém se perder, porque às vezes o Instagram não mostra pra gente, você sabe disso, né? Às vezes não aparece aí que eu estou ao vivo. Então o WhatsApp é para isso, tá? O nosso grupo lá é exclusivo, é um grupo fechado, desculpa, não dá para deixar aberto. Às vezes entra pessoas até mal intencionadas, às vezes começa a colocar coisas aleatórias lá, né? Já aconteceu várias vezes, então eu preciso deixar fechado. Se alguém precisa falar comigo, é só você me mandar uma mensagem, né? Me mande uma mensagem, eu vou falar com você, eu respondo você prontamente aí, sem nenhuma dificuldade, né? Com certeza vai ser uma benção. Estou divulgando, né? Ainda tem algumas vagas. Já está confirmada a nossa caravana aí para o Egito e Israel em novembro. Se eu não me engano é dia 5 de novembro. São 13 dias de viagem. Uma viagem extraordinária, muito especial. Tanto você que tem condições de fazer essa viagem, gostaria de fazer, tem a vaga para você ainda. Se você, porventura, também conhece pessoas, homens, mulheres, famílias aí que gostariam de participar ou tem informações sobre essa viagem, é uma viagem espiritual, muito bonita, com certeza, os lugares que nós vamos, mas uma viagem também espiritual, onde você vai ser ensinado, vai ver a Bíblia, tá bom? Vai ver a Bíblia. Os lugares que Moisés passou, a gente vai estar no Egito, fazer a jornada ali do povo de Deus no Egito, vamos ter a oportunidade de subir no Monte Sinai, vamos para Israel, né? Israel também vai ser um roteiro muito legal, você vai passar em todos esses lugares especiais e você vai ser fortalecido, tá bom? Abençoado, em nome de Jesus. Então me ajuda a divulgar, se você conhece pessoas também aí que gostariam de fazer essa viagem, vamos estar em ótima companhia, tá bom? Já tem várias pessoas confirmadas e você pode ser uma dessas pessoas. É um grupo não grande, é um grupo pequeno, porque o objetivo também é a gente ter contato com todas essas pessoas, ter um tempo de ministração, ter um tempo de bênção ali junto, em nome de Jesus, tá bom? É só fazer contato comigo. Me manda mensagem no direct do Instagram aqui, eu encaminho para você as mensagens, também envio para você o link do grupo do WhatsApp da família 659 e a gente vai trocando ideia. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.